normal no reino dos céus. Você sabe quem era essa criança? Por que aconteceu essa pergunta que Jesus fez? Por que Jesus fez essa pergunta? Os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus responde, porque eles perguntam para ele quem é o maior no reino dos céus. O que Jesus faz? Ele pega uma criança e coloca a criança no colo e fala que se fizerdes como esta criança, manter o sentimento dessa criança, este é o maior no reino dos céus. Você sabe quem é essa criança? Na nossa história, não, essa criança é um garoto que se chamava Inácio, que estava em torno de 3, 4 anos de idade, mais ou menos 4 anos de idade. Inácio estava no meio do grupo, e aí Jesus chama por aquele garoto, coloca no colo e fala com ele. Inácio, os pais dele já tinham desencarnado e ele estava ali na rua, ele convivia com a tia, mas quando passava Jesus no meio do povo, Inácio acompanhava aquele movimento ali. Quando na crucificação, Jesus olha para João e fala, eis aí a tua mãe, e fala com Maria, eis aí o teu filho, os dois resolvem trabalhar juntos, e um dos primeiros cuidados que os dois têm é ir atrás dessa criança. Vamos pegar aquela criança que os pais já estavam desencarnados e vamos promover essa criança dentro do movimento cristão. Vamos promover essa criança. Eles vão atrás do garoto e eles buscam Inácio. E Inácio é um garoto que começa a acompanhar João. Logo no início da adolescência, ele começa a acompanhar João. E ele vai acompanhando João por todas as pregações, pelas curas. Inácio depois começa a pregar. Como ele era de Antioquia, ele ganha o título de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi condenado pela arena quando ele estava por volta de 60 anos de idade. Ele também foi levado para a arena, por ele estar defendendo o cristianismo, por ele estar curando leprosos, dando visão a cegos, levantando coxos. Ele foi levado para a arena junto com outros cristãos. Só que no momento dos leões ceifar a vida de todos os cristãos que estavam lá dentro, a hora que eles vieram para avançar sobre Inácio, os leões se abaixaram. Os leões olharam para Inácio e não avançaram na direção dele. Não se permitiram os leões consumir com a vida de Inácio. Inácio olha para o orientador espiritual que estava do lado dele, e Inácio estimulou os cristãos ali no meio a cantar junto com ele, para dar conta daquele sofrimento. Ele olha para o orientador espiritual e pergunta ao orientador, não é agora o meu momento de dar o meu testemunho de amor ao Cristo? Ele fala, não, meu filho, não é agora. Você precisa viver. Você precisa viver. Porque tem muitos ainda que precisam te ouvir. Muitos ainda serão conduzidos por você. E o trabalho que você implementa hoje é o trabalho que precisa de dar continuidade pelas suas mãos. Então não é agora o momento do seu testemunho. E Inácio vive quase 100 anos e ele continua divulgando o cristianismo. Novamente ele é levado para a arena. E aí no momento que os leões ceifam as vidas de milhares, de centenas de cristãos, chegou a vez de Inácio. E os leões novamente se deitam. E os leões não avançam sobre Inácio. Quando não avançam sobre Inácio, o imperador pergunta, quem é aquele feiticeiro? Por que os leões não avançam sobre ele? Quem é aquele feiticeiro? Aquele, responde um dos seus súditos, é um dos principais líderes do cristianismo que há quase 40 anos atrás os leões se renderam à força dele. E agora, novamente os leões estão se rendendo. De lá, do alto da arena, o imperador grita, qual o seu nome? E ele pergunta, ele responde, Inácio, servo do Cristo. Aonde está esse Cristo que você serve? E aí ele fala, o Cristo que eu sirvo, que já passou por essa terra, em corpo, em carne,
e foi visto por todos, hoje ele está guardado aqui no meu estado íntimo, no meu coração. O imperador pede o soldado que estava ao lado, arranca o Cristo de dentro dele. O soldado, ele abre o peito de Inácio, tira o coração pulsando de Inácio e joga para a arena, representando no delírio da arena a bancarrota moral daquele público. Hoje, Inácio, ele se apresenta no plano espiritual com uma luz em estrela no peito, aonde habita o Cristo. Ele já reencarnou. E a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada como Adolfo, bispo de Argel, é a reencarnação de Inácio de Antioquia, que é o garoto que Jesus colocou no colo quando ele perguntou quem é o maior no reino dos céus, pegando esse menino de referência para o nosso dia a dia, pegando esse garoto de modelo. Ou seja, o nosso momento é hoje. O livro dos Espíritos, ele coloca que toda ocupação útil é trabalho, e fala para nós que nós devemos trabalhar até o limite das nossas forças. Está em Lei do Trabalho, na questão 683. Até o limite das nossas forças. O nosso momento é hoje. O nosso momento é hoje. Após o encerramento do episódio do Calvário, Pedro, ele se reuniu com os discípulos e ele retornou para Cafarnaum e colocando para os discípulos que é o momento de nós decidirmos por onde vamos caminhar. E aí eles começam a visitar cidades. Pedro, ele vai visitando Óstia, visita Roma, Corinto, Éfeso, e ele vai visitando inúmeras cidades falando a respeito do Cristo, e nos primeiros 33 anos, aproximadamente, nos primeiros anos, após a desencarnação de Jesus, portanto, até o ano 65, 66, eles têm momentos de pregações onde alguns cristãos estavam sendo ceifados, mas não havia aquela perseguição incisiva. Mas no ano 67, Nero resolve visitar duas cidades, Óstia e depois Anzio, e ele chama por Tigelino, o chefe da guarda, e ele fala com Tigelino, que era o homem da sua confiança: incendeie a cidade de Roma. Depois que eu sair, coloque fogo em tudo. E aí Nero vai embora, no perfil psicopático que ele já carregava em estado de alma. E aí, quando a cidade estava em chamas, Tigelino chama por Faon, que era um dos seus soldados da confiança, fala: vai atrás do imperador e fala com ele que a cidade estava em chamas e precisamos dele, como se ele não estivesse recebendo uma ordem. Faon vai atrás de Nero, e Nero volta. Quando ele escuta de Faon que a cidade estava em chamas, Nero, em delírio, ele olha para o céu e fala, ele exclama: uma cidade em chamas, era tudo que eu precisava para erguer os meus poemas a Troia, a cidade imortalizada nos poemas de Homero. E aí ele retorna para Roma, e aí ele vê a cidade destruída, lares dizimados, vidas ceifadas. Ele reúne a corte e ele vai perguntar: quem é o responsável por essa balbúrdia? Quem provocou tudo isso? Os políticos, eles começam a questionar, e aí Tigelino, que estava na reunião, ele resolve colocar: se precisamos acusar alguém, é melhor acusarmos os cristãos. Todos da corte ovacionaram, todos gostaram da ideia, à exceção do senador Petrônio, porque Petrônio tinha um sobrinho que era cristão, e ele já se interessava um pouco pelo cristianismo. Então, na hora que fala, por que não os cristãos, todos deliraram, e começaram as perseguições de forma mais acirrada em cima dos cristãos. As celas estavam ficando cheias, e aí começaram a inventar as festividades, aonde os cristãos eram levados por causa de doenças, de pestes, de mortes, que estavam acontecendo dentro das celas. Levaram então os cristãos para a arena, e aí a arena lotada, e a bancarrota moral daquele povo refletia o estado íntimo que estava acontecendo na cidade de Roma. Eles queriam ver as feras se alimentando dos cristãos. Haviam vários leões que já estavam guardados
dias com fome, aguardando os cristãos chegarem. Os cristãos, os primeiros cristãos, isso no ano 67, os primeiros cristãos iam invariavelmente para a arena nus. Mulheres, crianças e idosos, apenas com a vestimenta de pele de carneiro, para poder aguçar ainda o faro dos leões. Então, os leões, a vestimenta das peles de carneiro sobre seus corpos, os leões vinham esfacelando os corpos dos cristãos que estavam ali. Quando aquele espetáculo parecia se acabar, parecia que estava no fim, Pedro, ele assistia todo o espetáculo do alto da arena, porque ele ainda não tinha sido preso, e os cristãos assistindo tudo aquilo ali, eles se sentiram fortalecidos com a presença de Pedro e começaram a cantar. Quando eles cantavam, mais ainda irritaram-se os romanos que estavam assistindo. Pedro, com um olhar tranquilo, ele passava a segurança cristã para aqueles que estavam sendo mortos em nome do próprio Cristo. Quando o episódio parecia terminar, surgiram do alto da arena guerreiros da Numídia, que com as suas lanças eles agrediram os leões. Se de um lado estavam esfacelados os cristãos, do outro lado os leões caíam semi-mortos e ali ficavam em função das agressões que as lanças promoviam. A areia da arena estava banhada em sangue. Nos dias seguintes, esse movimento continuaria, só que a pele de carneiro estaria sendo trocada pela cruz, e os leões estariam sendo trocados pelo fogo, e vários cristãos morreram queimados e ou crucificados em meio às festividades. Os cristãos que estavam livres se reuniram com Pedro, agora reuniões em cavernas, em esconderijos, se reuniram com Pedro e pediram a Pedro para ir embora, e falaram para Pedro ir embora, porque outras pessoas escutando Pedro, sendo que ele era a representação fiel daquele que viveu com Cristo, eles acreditariam em Pedro. Pedro, ele fez objeções a essa ideia, mas ele acabou atendendo, porque todos diziam para ele ir embora, porque todos iriam morrer, e Pedro não escaparia. E aí Pedro chama por Nazário, um dos seus discípulos, ele chama por Nazário, e numa madrugada eles começam a sair, e deixando as colinas vaticanas para trás, ele vê que o alvorecer, as árvores estavam agitadas, os passarinhos estavam agitados, e aí ele começa a ver uma luz que está vindo ao longe, e aí ele fala com Nazário, os dois caminhando: você está vendo essa luminosidade? Ele fala: não, porque Nazário não era médium, vidente, mas eu estou percebendo que a natureza está agitada. No momento que Pedro começa a se aproximar, a luz também vem se aproximando, ele reconhece que a luz não era simplesmente uma luminosidade, mas era a luminosidade de Jesus. E aí, quando ele reconhece o Cristo, ele vai para abraçar o Cristo e se ajoelha. O Cristo passa por Pedro, ele passa por Pedro, e Pedro olha para ele e fala: covardes Domini, aonde vais? Aonde vais, Senhor? E aí o Cristo olha para ele e fala: vou voltar para Roma. Eu vou voltar para Roma porque serei crucificado pela segunda vez. Porque estás abandonando os filhos que te confiei. E se você não é digno para abraçar os filhos da causa do cristianismo, não sou eu digno também de receber o teu abraço. Vou retornar para Roma porque serei crucificado novamente. Pedro chama a atenção de Nazário: voltam para Roma. Voltam para Roma, ele reúne os cristãos e começa novamente as pregações, ele começa novamente a se envolver com o interesse da cura, a cura pela palavra, a cura pelo gesto, levanta coxos, dá visão a cegos, ele começa a juntar artelhos dos paralíticos, e ele é preso. Ele é preso e ele passa pelas mesmas cerimônias que Jesus passou da crucificação. No momento que a cruz se levanta no alto do monte, ele olha para os soldados e ele fala com os soldados: eu não mereço morrer como meu mestre. Os soldados se entreolham irônicos, arrancam a cruz do solo, viram-na de cabeça para baixo. E Pedro morre crucificado como Jesus, porém de cabeça para baixo.
A oportunidade nossa de trabalho é hoje. Pedro é recebido por Jesus, porque ele aproveita todas as oportunidades após negar o Cristo. Ele aproveita todas as oportunidades que a espiritualidade coloca no caminho dele. Conscientizemos-nos de aproveitar todas as oportunidades que estão aparecendo para nós. Estamos no final da última hora. Estamos a menos de um quartel da transição definitiva da Terra para o mundo de regeneração. Aproveitemos as oportunidades de trabalho, sem críticas, sem melindres, sem ressentimento, sem reclamações. Aproveitemos as oportunidades. Nosso momento é hoje. A espiritualidade conta conosco, mas antes deles, precisamos de contar com a nossa auto-renovação para o envolvimento com o trabalho. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido a nossa manhã de hoje. Até uma outra vez, se Deus quiser. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.